Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais este evento do Entrevistas. O Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, é um dos 9 institutos que compõem a Associação Junguiana do Brasil, a JB, que é filiada à International Association for Analytical Psychology, IAP, de Zurique. Em março de 2021, o IPAC completou 22 anos e, para celebrar essa história, foi criado o projeto Entrevistas, que compartilha a trajetória de seus membros, que são a matéria-prima que constitui o nosso instituto. Eu que vos falo, meu nome é Jorge Zacarias, eu sou psicólogo, mestre em Psicologia da Educação e doutor em Psicologia Social pela USP, analista de data pelo IPAC, AJB e AAP, autor do teste de tipos QATI, coautor das técnicas GOPC para orientação de carreira e orientação profissional e do tear de palavras. Tenho obras em tipologia, psicologia da religião e psicologia de matriz africana. Sou docente universitário, supervisor clínico e músico amador. Participando do nosso encontro de hoje, em entrevistas, nós temos Lunalva Fiuza Chagas, que é psicóloga pela PUC de Campinas em 1979. Especialista em psicologia clínica, membro analista de data do IPAC, AJB e AP, coordenadora do Imaginácio, Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC, que é ligado ao Departamento de Psicologia Arquetípica da AJB. Tem formação em terapia de casais e família, com Paula Boechat, e participa do Departamento de Família e Casais da AJB. É professora convidada em cursos de especialização em psicologia analítica, na Unicamp, no Instituto Ânima de Ribeirão Preto, no Grupo Rema e na FATEC do Paraná. Também temos aqui conosco Carlos Henrique Maciel, que é psicólogo pela PUC Minas, especialista em tratamento de dependência química e em psicologia analítica, ambas pela PUC de Minas. É membro analista do IPAC, AJB e AT, é administrador hospitalar e atleta amador. Então, nossos convidados estão apresentados, e o nosso encontro de hoje é para conhecer um pouco mais a respeito da nossa querida colega Rejane Maria Gomes Leite Natel, que está aqui conosco. Ela é psicóloga clínica, supervisora, especialista em psicologia junguiana, mestre em ciências das religiões pela PUC de São Paulo, analista de data, filiada ao IPAC, AJB e AP. É diretora administrativa da AJB na gestão de 2020 a 2022. Ela também é membro do Departamento de Imaginação Ativa da JB e autora da obra O Curador Ferido, Mito e Formação Junguiana, além de vários artigos publicados. Ela é professora convidada em especializações na Univap e na Unipaz Goiás. Então, estamos todos aqui apresentados. Espero que esse encontro seja muito rico, que muitas ideias sejam trocadas e que a gente conheça um pouco mais da nossa colega Rejane. Passo agora a palavra para a Lunalva, que vai dar seguimento na nossa entrevistas. Obrigada. É uma delícia estarmos juntos e temos o nosso amigo Zacarias visitando, né, nesse momento a sua vida. Então, Rejane, gostaria muito de saber um pouco do início, né? O que vem à sua mente, a menina, né? Ou até antes disso, se você falasse um pouco desse início da vida, essa matéria né, que nos foi apresentada aqui na vida.
Bom, queridos, bom estar aqui, né, com vocês, gostoso poder viver esse momento com vocês, meu agradecimento, né, todo o PAC, Instituto de Amigos Queridos, um lugar onde eu me sinto em casa, né? Então, vou começar contando um pouquinho, né, de mim. Eu nasci em Aparecida, né, uma cidade religiosa, né? Eu brinco, né, que em Aparecida nasce gente, não tem só Nossa Senhora Aparecida, nasce gente lá. E eu fui uma, né? Eu sou a filha do meio, né, de 4 meninas, a mais velha, infelizmente, faleceu. Somos 3, né, 3 mulheres criadas nesse ambiente de mulheres. E fui para Caraguatatuba, o litoral, aos 2 anos de idade. Né? Essa história é interessante porque meu pai mudou-se para Caraguá, né, em função de um problema de saúde dele e meu. Né? Mas eu tinha asma, né? Criança, muito frágil, muito miudinha, pequenininha, e dei muito trabalho para eles nesse sentido. Então, quando meu pai era caminhoneiro, né, uma família humilde, meus pais trabalharam muito, eu cresci vendo, né, esse trabalho, essa vontade deles, e ele tinha sofrido um acidente de caminhão, estava em casa, eu tive uma crise asmática, e o médico recomendou que nós fôssemos para a praia, eu e ele, né, ele machucado e eu com asma, e lá ele se hospedou com a minha mãe, e éramos só eu e a mais velha, né, mais nova, a caçula, não era nascida, numa pensão, e estava sendo arrendada, vendida, e pronto. Né? Ele tomou a decisão de que, como a recomendação era que a gente ficasse na praia, né, fosse criada próximo da praia, ele mudou-se. Né? Então, fui criada em Caraguatatuba, tenho grandes amigos até hoje, é um lugar que as minhas irmãs residem, né? Elas estão lá, então eu brinco que se eu ficar 3 meses sem ver o mar, minha miopia piora, né? Então, isso é fala do oftalmo, né? Que você tem que ver o horizonte. Então, não só a desculpa das irmãs, mas essa paixão pelo mar vem um pouco dessa história, né? Cresci, assim, muito livre, né? Uma cidade pequena, hoje é uma cidade grande, mas na minha época era uma cidade bem pequena, onde a gente não tinha nome, né? Era filha do seu Geraldo, era filha do seu Antônio, né? E todos exijavam todos, né? Às vezes chegavam, meu pai comprou essa pensão, transformou num hotel, né? E chegavam e diziam, Geraldo, ó, sua filha está lá na praia, viu? Está lá sozinha, né? Então, essa foi a infância, né, que eu tive, sempre muito na rua, brincando. Eu me lembro muito dessa fase da minha vida, andando na praia. Eu gostava muito de andar sozinha, meu pai e minha mãe iam atrás, sempre fui meia... Né, dava um trabalhinho para eles, tadinhos. Mas, assim, cresci dessa forma, né? E eu comecei desde pequena, eu tinha um perfil meio diferente, até interessante, porque eu gostava muito de estudar, né? Então, comecei a ler muito cedo, e tinha já essa coisa do estudo. E meus pais, né, super incentivaram isso, tadinhos. Eles tinham um grande sonho, né, de estudarem. Meu pai queria ser advogado e minha mãe médica, né? Mas, por questões financeiras, casaram muito novos, eles não podiam. E eu passei, então, a ser a menina que, quando tinha que ficar de repouso, porque era meio doentinha e tudo, eles compravam livros. Eu tenho ainda guardado comigo a primeira coleção de contos de fadas, era um de cada cor, assim, amarelinho, rosinha, né? Já Então, começa junguiana, né? A tua cura foi para perto dos livros e para sim. perto das águas, né? E Do artes, mar. né, Lu? E Muito. Pintava, então tinha no canto assim do restaurante do meu pai, né, da minha mãe, tinha uma mesa, porque tudo que eu pedia eles compravam nesse sentido, né?
Quer dizer, de um certo modo, eles colocaram aquele desejo deles ali, nessa menina, né, que gostava de ler, gostava de brincar e era assim, estudiosa, né? Meu pai guardou, eu fui receber, quando ele faleceu, todas as minhas medalhas de troféus, ganhei concurso de desenho do Estado. Então, isso para ele era né, um prêmio. Né? Então, foi assim a infância. Né? Eu me curei da asma aos 9 anos de idade. Né? Descobri que era meio diferente da família. Foi quando meu pai contou um pouco a história da mãe dele, né? Que era uma pessoa que benzia em Aparecida, né? A minha avó paterna. E ele, então, me contou por que eu era tão moreninha perto da família. Né? Minha avó era descendente de indígenas, de Airuoca, Minas. Né? E aí, toda essa questão da cura, e fui melhorando de saúde e tal, vim morar em São Paulo, porque em Caraguá não tinha, né, estudos. Então, aquela coisa bem do interior, vim para São Paulo, morar em pensionato de freira, né, fazer cursinho, mas não fiz, a princípio, a medicina, né, que a minha mãe tanto queria. Eu imagino hoje que era um pouco de preguiça também, né, que era mais fácil entrar no curso que eu entrei, né? A minha primeira formação, a primeira faculdade que eu entrei foi engenharia, para mim era mais fácil do que entrar em medicina. Né? Um pouco veio a preguiça, né? Aquela coisa adolescente. Entrei, não concluí. No terceiro ano eu desisti, mas lá eu conheci meu marido. Né? Meu companheiro, estou com ele até hoje, né? Eu que brinco, né? Nos conhecemos e nunca mais soltamos, né? 37 anos casados, 40 juntos, né? Mais, acho que 41, porque tem a fase de amigo também, né? Que estudávamos na mesma turma. 2 meninas, ele tinha que eleger uma, né? Então era eu. E até hoje, né? Minha amiga a Cris brinca, né? Fala, bom, ele elegeu você da turma, né? Só tinham 2, não tinha muita. E deixei a engenharia. Na época, muito triste, né? Não foi fácil, é uma decisão difícil, e fui fazer administração de empresa. Né? Já acostumada a trabalhar, trabalhava com meu pai, eu sempre gostei muito de trabalhar, nas férias, ao invés de ir para a praia, eu ia trabalhar no hotel, né? Porque era época de movimento, muito trabalho. E aí fiz administração, me casei, ajudava o meu marido e tudo, mas vieram as 2 filhas, né? As minhas 2 meninas, que eu falo, as meninas de 35 e 33 anos, né? E vão ser meninas até o final. Né? E nesse período, a mais velha apresentou uma doença autoimune. Né? Eu já tinha feito terapia, porque quando eu fui deixar o curso de engenharia, meu pai sugeriu e eu topei, né, que eu fizesse terapia para não me arrepender depois, né? Era essa a proposta dele. Não, tá no terceiro ano, vai lá, tal, tá bom. E nessa época, quando nasceu a minha filha mais velha e ela apresentou essa moléstia, eu curiosa, como sempre, né? Lá vou eu estudar o que é uma doença autoimune, né? E aí me aproximo de novo da questão psicológica, né? Da questão de estudar e conversar com psicólogos no atendimento dela e tudo, e volto para a terapia também. Né? Bom, nesse período eu falo que foi um chamado. Né? Se eu corri lá atrás, é a história da vocação. Né? Não, você não consegue fugir muito dela. Então, nesse período, eu cuidando e tudo, eu decidi que eu ia voltar a estudar. Foi assim que eu comuniquei todo mundo. Quando elas entraram para a escolinha, tarde livre, vou voltar a estudar, né? Como diz meu pai, que novidade. Mas lá vou eu. Mas não contei o que ia fazer. Né? Eu disse que eu ia voltar a estudar e não falei nada.
o que eu ia fazer. E assim fiz minhas inscrições de vestibular, tal, e passei em psicologia. E eu me lembro, naquela época não tinha celular, liguei para o meu marido, né, com as duas do lado, né, as duas filhas, em cada mãozinha, assim, lendo aquelas listas, né, que eram intermináveis, assim, na porta da faculdade, né, enorme. Lendo, vi que tinha entrado, liguei para o meu marido, do orelhão, e disse para ele, entrei. Ele ficou meio assim, ele falou, acho que ele desconfiou, né, o tom. Ele falou, em quê? Eu falei, em psicologia. Ele ficou mudo, não disse um A. Né? Acho que ele falou assim, porque para ele é interessante isso, né? Ele, como terminou a engenharia, eu acho que ele esperava que eu fosse voltar para a engenharia. Ele tinha ido ver na faculdade se eu tinha como voltar e o que tinha trancado ou não. Não falou nada, mas aceitou muito bem. Né? Eu voltei para casa com aquela cara, né? Ele falou, não, vai. E assim foi, né? Quando eu comecei a psicologia, eu tinha 31 anos, né? Assim, já a moçada, né? Tinha, acho que da minha idade, na minha turma, tinham 2 pessoas, que é minha amiga até hoje, né? 3, tinham 3. E aí comecei a fazer a psicologia. A partir desse momento, paixão, né? Aí virou paixão. Aí era assim, ia de manhã para natação, hípica, balé das meninas, tal. À tarde, com o livro na mão, à tarde, faculdade, elas dormiam às 9, e das 9 à 1, 2, 3 da manhã estudando. E assim foram 5 anos. Né? Se pensar na questão por que psicologia junguiana, eu tinha uma coleção de Freud, que a minha mãe tinha comprado lá nos meus 15 anos, e que estava guardada com a família. Né? Quando eu entrei, ela me devolveu. Ela disse, é sua, tô, leva. Trouxe para casa. Então, eu comecei a estudar Freud logo no início. Né? Entrei em grupos, aquela coisa, fui atrás do curso do Mesan, né? Era estudando. Mas eu fui convidada por um professor no 2º ano a ser monitora da cadeira de psicologia social. Eu devo a ele a primeira apresentação de Jung. Ele me pôs sentadinha lá na sala, monitora, bonitinha, né? Ele disse assim, olha, Regiane, eu estou escrevendo uma tese para o meu mestrado e eu preciso que alguém faça o fichamento para mim. Naquela época eram as fichinhas mesmo, né? Para a turminha nova que eu vi, eram as fichas. E ele me disse assim, eu quero que você procure para mim, nesses volumes, né, inclusive Memórias, Sonhos e Reflexões, o tema monoteísmo. Bom, ali virou paixão. Né? Ali, Memórias, Sonhos e Reflexões, ali eu já comecei, a hora que ele vinha, perguntar da monitoria, quem tinha procurado, o que tinha acontecido, já sentava e tinha outra aula ali, né, com ele, e aí já fui buscar Jung. Né? A princípio, eu comecei a estudar Jung em pequenos grupos de estudo, tal, e aí eu resolvi ir procurar o quê? Estudar xamanismo. Quando eu vi, né, o interesse de Jung e da questão das religiões, e toda essa questão, né, tão abrangente da obra de Jung, lá vou eu procurar xamanismo, porque já que eu era, né, a indinha da família, né, e meu pai e minha mãe costumavam dizer que eu repetia as falas da minha avó. Né? Eu não a conheci praticamente. Né? Ela faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Ela morreu muito jovem, teve um infarto fulminante, e então eu não a conheci. O período que nós fomos para Caraguá, né, na minha infância, foi o período que ela faleceu. Né? E minha mãe sofreu muito, porque ela era um apoio para minha mãe, a sogra, né? Só para a gente olhar o mito, né? Era uma mãe. Então, eu resolvi entender um pouco dessa origem, né? E fui estudar xamanismo. Nesse período, fiz especialização, fiz pela São Francisco, né?
conheci grandes amigos, tenho amigos até hoje, né? Foi muito bom, foi um curso excelente, né? E quando eu deixei a especialização, eu já tinha uma questão com o estudo do xamanismo, né? Eu não entendia só como uma filosofia de vida, eu entendia como uma religião. E aí lá vou eu para o mestrado, né, na PUC, falar de xamanismo. Foi ótimo, foi uma grande aventura, né? Eu digo aventura porque o pessoal me olhava assim, né, em ciências das religiões, você vai falar de xamanismo, né? E sim, né, foi um trabalho de 3 anos profundo, né? Foi um período onde eu digo que eu reencontrei, né, muito da história familiar, fui para Iruoca, levantei, né, toda a história da família, meio fazendo uma reverência a essa origem, né? Nesse período, eu tinha perdido meu pai em 4º ano de psicologia, e foi um Ele não grande esteve na sofrimento. formatura, então. Ele não viu, Lu, né? Ele não viu. Mas, e foi como eu sinto hoje que era uma busca, né, por essa história, uma história que a minha mãe, apesar de muito loira, né, descendente de italianos e tal, ela honrava muito, né? Ela tinha essa coisa pela minha avó paterna, né? E ela contava que a minha avó fazia aquelas garrafadas, né? Que ela andava comigo, eu tinha crise de asma, e meu pai, caminhoneiro, viajando, ela dava a volta no quarteirão comigo, enrolado na coberta e cantando, né? Então, minha mãe tinha essa adoração por ela também, né? Foi uma pessoa muito querida e aparecida, era benzedeira, uma pessoa muito admirada, guerreira, ficou viúva muito nova, criou 5 filhos. Então, assim, essa busca, né, por esse estudo, eu falo que tinha uma questão minha, né? Uma necessidade de dar voz, talvez, a esse lado, né, indígena e tudo. Então, foi um período assim de grande mergulho, de trabalhar em campo, né, ir para pesquisa fora do Brasil, voltar. Foi um grande trabalho, assim, de alma, eu diria, né? O escrito até depois de pronto a gente olha, nem sabe se está muito bom, né? Mas de alma foi lindo. E aí terminei esse mestrado, fiquei um tempo ainda, né, em pesquisa pela PUC mesmo, né, trabalhando com a questão do êxtase, né, e tudo, com o Pondé, né, o Pondé foi meu orientador. Que coisa E boa. querido, né, uma pessoa maravilhosa. Fiquei um tempo com ele nesse grupo, né, pelo CNPq, trabalhando e pesquisando. Nós pesquisávamos no Paraná, né, no Mosteiro Beneditino, também outra fase maravilhosa da minha vida, no sentido de viver aquilo, né? Um mosteiro trapista, e para mim era uma delícia chegar lá e fazer o voto de silêncio e pobreza, né? Nossa, era um mergulho. Nesse período, eu comecei a sentir falta, né, do convívio com colegas, né, que é a coisa acadêmica, estudo, muito estudo, consultório. Eu já clinicava desde a formatura, eu passei a clinicar sempre, né? E aí fui num congresso da JB, que eu ia, né, nos congressos e conhecia o pessoal todo. Me perguntaram por que eu não fazia formação, né? Já que eu Lembra o gostava. ano desse congresso? Oi? Lembra o ano desse congresso? Onde foi? Eu não lembro o ano, foi em Gramado. Eu não Aquele lembro o do ano, você lembra, maldito, Lu? será? Oi? O tema era o maldito, não é? Você sabe que eu não lembro o Eu acho que tema. sim. Eu acho que era Talvez, talvez. E aí? Então, né, me encontrei com 2 colegas nossos da JB, o Silvio e o David,
e eles conversando comigo, disseram assim, me escuta, você tem mestrado em Ciências das Religiões, né? Por que você não vai fazer a formação? E eu saí dali já tocada, né? Mas meio relutante ainda, que eu tinha fechado o projeto de doutorado, tinha desistido, não vou fazer, estou cansada, estou exausta, né? E criando, né? As meninas e aquela coisa toda, juntando a vida toda ali, né? Aí eu disse, quer saber? Vou mandar. Se der certo, deu. E não é que deu. Claro. Olha o seu caminho. Claro que deu. Já estava, né? Já tinha o caminho da psicologia analítica, né, gente? Sim. E aí, lógico, né? Isso só vai crescendo dentro da gente, né? Esse convívio, esses amigos, esse lugar, né? A formação, 4 anos, né? Mais os 3 para fazer a mono, toda a vivência, né? Com os grupos. Então, hoje eu estou aqui, né? No IPAC, a minha formação foi no IJUSP, né? Instituto de São Paulo, mas eu, por escolha pessoal, decidi ir para o IPAC. Né? Essa é uma coisa de algum tempo, né? Já me sentindo não pertencente ao IJUSP, pertencente ao IPAC, grandes amigos, né? Pessoas queridas aqui, e aí fui para o IPAC, né? Então, um tempo com vocês, com todos do IPAC, e feliz, realizada. Temos aqui o mineiro, eu de São Então, José do Rio Preto, que moro em Campinas, e você de São Paulo. O IPAC tem esse colo para toda a região, né? Sim, sim. o IPAC é Então, super acolhedor, né? Super acolhedor. Só uma informação, então, em Gramado foi o Lado Maldito de Jung em 2011. tá. Foi E foi lá, importante. então, que eu tomei essa decisão, né, de ir para a formação, e acho que hoje é o meu caminho mesmo, né? Não vejo outra forma, né, de estar dentro do grupo, essa coisa, né, de sempre discutindo, estudando, né? A gente não para, é uma coisa. Agora eu entendo também como é fácil, você é ágil nesse outro lugar que é a administração, né? Que é a diretoria, as diretorias, os cargos mais administrativos, que de verdade os analistas sempre pensam, né? Relutam para um cargo administrativo nos institutos, mas você não. Agora eu entendi. Essa trajetória da Rejane, desde lá do hotel do pai, né? Ela ajudando o pai já de criança a administrar o hotel, né? E, Rejane, eu acho tão interessante essa coisa da gente iniciar, né? Tanta coisa que eu já falei nós dois temos em comum, essa de iniciar a formação, né? A graduação em psicologia, depois de outras experiências, já mais madura com filhos, né? Como eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência já desde a graduação, tendo a família. Eu lembro que eu também foi a mesma coisa, eu comecei com 30 e poucos anos, já tinha os filhos, e os colegas de faculdade tinham, assim, às vezes eles tinham algumas dificuldades, eles ficavam implicados como que a gente transitava tão bem com certas dificuldades delas, meninas de 20, 18, 19 anos, né? Como é que foi isso para você? Então, né? É bem interessante, né? Você chega, é uma moçada, né? Uma meninada, a princípio, né? Meio tia, né? Te olham com aquele olhar de tia. Mas eu tive a bênção, Carlos Henrique, de ter na minha turma uma colega com 50 e poucos anos. E querida, né? Margareta não era brasileira, mas já no Brasil e tudo.
e uma outra colega aqui na nossa situação, sabe, Carlos? Então, ficou um trio meio mãezona, né? Tinha a avó, a mãe, eu era uma mãe bem interessante, eu acho que no grupo, né? Porque eu estudava muito, então eu era a turma assim, uma vez eles foram mal porque colaram de mim, né? Quase morreram. Aí eu brinquei com eles, eu falei, vocês acham que mãe não erra, gente? Pô, né? Então eu fiquei um pouco com esse papel, sabe, Carlos Henrique? Era uma coisa, às vezes, com a família de fora, eu morando em São Paulo, eu não tinha com quem deixar as meninas, ou se faltava minha secretária do lar, qualquer coisa, eu levava as meninas para a faculdade. E era interessantíssimo, porque elas viravam babás, né? E deixa que a gente leva, e aquela coisa. Então, eu sentia, assim, uma coisa de acolhimento. Eu tive muita sorte, assim, com a turma, né? Tínhamos o Pedro, era o único homem da turma, e, coitado, eu defendi ele direto, né? Eu dizia assim, para de amolar o menino, que coisa, eu falava para elas, né? Porque era tudo em cima dele. E, assim, então, eu vivi essa experiência muito com essa característica até de ter um pouco o papel de mais madura, de quando discutiam, eu entrava, eu era meio bravinha, né, na turminha. Né? Ninguém sabe disso. Era, não é mais? Não, eu melhorei, Zaca. No IPAC, né? Essa calma do IPAC. Sim, por isso que eu quis ir, né, para o IPAC. Então, assim, eu vivi essa experiência de um jeito muito gostoso, sabe? Tinha uma coisa da turminha mais nova de me olharem muito com esse lado mãe, sabe? Assim, então, conselhos, tinham problemas, algumas iam e falavam. Tinha um ladinho que eu estudava muito, eu era exagerada também, tá, gente? Era, não, eu continuo. Né? A cara do Zaca, já fez a cara assim para mim? Era? Não, né? Eu estudava muito, então isso às vezes destoava um pouco da turma mais nova. Então elas iam fazer o trabalho, já estava o trabalho pronto, né? Como você está com o trabalho pronto? Está pronto. Né? Alguém quer pôr um nome aqui? Alguém quer pôr um nome aqui? Precisava ser em grupo. Né? Mas eu, com 2 crianças, eu me antecipava mesmo. Né? Eu ia fazendo e sempre muito ativa. Então, eu fiquei um pouco com essa imagem, né, de mãe, às vezes uma mãe brava, né, exigente, quando tinha que trabalhar com a turminha, mas eu sinto assim que ficou um carinho, né, até hoje. A gente se reúne de vez em quando, essa turminha, então a Margareta, né, essa colega e amiga, ainda vai, leva as coisas, né, de bem de cuidado, né, bolo, não sei o quê, e eu vou meio, e aí, como é que tá? Mas foi uma boa vivência. Pessoalmente, agora sendo um pouco mais séria, né, eu acho que era um momento, sabe, Carlos Henrique, eu não sei se mais jovem eu estaria pronta para aquilo, né? Já tinha feito terapia 2, 3 vezes durante a vida, né? Aos 15 anos, o meu pai levava todo mundo para o consultório aqui de um psiquiatra, que a minha mãe e a minha irmã mais velha faziam tratamento, e aí eu e a caçula juntas, né? E de vez em quando reunia a família inteira dentro desse consultório. Então, eu já vivia um pouco essa coisa da psicologia, né? Então, entrar na psicologia eu digo que foi um grande chamado, né? Quando eu conto essa história, eu falo para minha filha, né? Eu falei, pois é, eu passava na porta da CD, assim, né? Fazendo engenharia, porque eu estudava na Luiz Góes, aqui em São Paulo. Eu passava de ônibus na CD e dizia assim, eu preciso ser voluntária um dia aqui. Eu tenho que ser voluntária aqui. Mas aquela coisa, estudando muito, né, e tal, passou. Quando eu tive que cuidar dela lá, ela fez toda a reabilitação dela lá, eu olhava e dizia assim, viu, teimosa, tinha que ter vindo antes. Né? Então, eu falo que a moléstia dela e tudo que se passou
com ela foi um chamado, né? Eu entendo como um momento de tomar uma decisão, né? Ter que retornar, aí sim, fiquei dentro da CD 3 anos, né? Nesse lugar de mãe, né? E no final da história, quando eu vi, eu já estava envolvida com a equipe de psicologia, de assistência social. A minha caçula foi Menino Jesus no Natal, e eu, Maria, gente, olha, tem condições dela, bebezinho, a caçula. Então, eu entendi todo esse sofrimento, não foi fácil, né? Ela hoje é linda, é colega nossa, é psicóloga, a mais velha, né? Não exerce hoje, mas, assim, eu entendo aquilo como um chamado mesmo, né? Não entendeu, vai entender, né? Então, a partir dali, eu olhava e dizia assim, bom, tudo que eu não quis fazer lá atrás, ou não pude, eu entendo como não pude, tá, Carlos Henrique? Pensando um pouco no que você colocou, eu não sei se eu estaria pronta, não, sabe? Eu costumo dizer, Jean, que é uma maldade o momento que a maioria das pessoas tem que escolher a sua profissão, né? Muito jovens ainda. Então, quem tem essa oportunidade, essa possibilidade, como você falou, de, no momento certo, já com mais maturidade, né? Como você já fez um percurso por outras experiências, é realmente um ganho. Eu lembro na faculdade, bem isso que você está dizendo aí. As colegas ficaram impressionadas. Como que você consegue, com tanta tranquilidade, lidar com isso e com aquilo? Né? Tem coisas só vivendo, né? É o tempo, né? Sim, verdade. E essa amizade toda com Zacarias começou lá no IJUSP ou já foi antes? No IJUSP, né? Depois nós descobrimos que fizemos especialização, né, no mesmo lugar, quase que na mesma época. Mais tarde, tínhamos amigos comuns, né, das ciências das religiões, mas o aproximar-se, né, tornar-se amigo, foi dentro do IJUSP, né, Zaca? Quer contar um pouquinho? Foi no Injusto, porque eu te conheci, embora a gente provavelmente tenha se esbarrado lá na São Francisco, né? Na especialização da São Francisco, e nos congressos e por aí, mas foi realmente no IJUSP, né? Mas eu queria te fazer umas perguntas um pouco fora do contexto, para conhecer você mais humana, gente, como todo mundo, né? Não tanto profissional. Por exemplo, qual é o seu prato preferido? Ai, Zaca, se eu contar que eu sou uma gulosa de carteirinha, vocês vão dar Com risada. esse corpinho, né? Isso Oi? é com esse corpinho, né? Então, menina, eu não sei o que é isso. Acho que é herança, viu? Dá uma inveja. Ah Dá lá. uma inveja. Olha, eu sou assim, a coisa do comer, né? Eu desmaio, gente, se eu não comer. Né? É tão sério isso que, assim... Mas sou da turma de pastel de feira. Eu como tudo, tudo que falar eu como. Eu só não como jiló, não gosto, né? Então, assim, prato predileto, é difícil escolher um, tá, Zaca? Porque se tiver gostoso, bonito, eu adoro. Eu diria assim que eu sou muito frutos do mar, né? Evidentemente criada na praia. Então, assim, uma paella, né? Né? Então, já fica sabendo que eu sou gulosa, né? E que não tem jeito, né? Isso é uma característica até. Um prato predileto, então, que tiver gostoso na hora. Isso. E queijo, então, você nem imagina, comida Opa! mineira. Jairuoca, né? Jairuoca, Nossa, né? aquele O bolinho de parmesão chuva. daquela região. O bolinho de chuva, sabe? Aquele do cafezinho da tarde, com o queijinho mineiro cortadinho assim, aquilo né? E isso porque é interessante falar disso. Em Aparecida tem um grande número de mineiros, né? Pela região sul ali de Minas. Então, quando eu vou para lá,
muito dos hábitos alimentares são mineiros. Já tocamos nisso, né? Então, eu falei desse bolinho de chuva aí, essa coisa do queijo, né? Assim, eu me lembro de uma coisa que eu acho que, assim, eu vou em Minas, né? Eu quero comer de qualquer jeito e faço, e tudo, tutu de feijão, né? Nossa! Então, assim, eu tenho essa coisa com comida, né? Mesa sempre muito variada. Então, esse é o meu ladinho mineiro, tá? O ladinho lá da vovó mineiro, né? E de ser criada em Aparecida também. Tem muitos mineiros em Aparecida. Está sem microfone. Me lembrou o Garfield, que perguntaram para ele qual comida ele gostava, e ele disse, todas as comidas gostam de mim. Parece. É uma resposta igual ao Garfield. É bem isso. Bem Não é? Mais um pouco de você. Me diga uma música que você gosta muito. Nossa, meu amigo, você vai mostrando que eu sou muito cheia de coisas, né? Eu tenho uma memória para música, né, imensa. Difícil tocar algo em rádio, tal, que eu não cante junto, né? Mas eu diria assim, o Milton sempre foi uma referência para mim, né? Milton Nascimento. Eu não posso ouvir Travessia, né? Não posso, porque a emoção vem e aquela coisa, né? Então, eu diria que eu sou essa maneira, né? De conheço música, estudei piano 4 anos, não sei nem onde começa o piano, que naquela época a moça fina, né, estudava piano, né? E a minha irmã, mas ela era pianista, e eu tive que entrar, né? Só que essa é interessante, que você fez uma colocação que eu tenho uma lembrança muito boa. E a minha professora de piano, Dona Estela, tinha fanfarra em Paraguai, né? Tinha tudo lá, coisa de... A minha irmã pianista, lá vai a Rejane, né? Tem que ir, então vamos. Ela saía bem nos dias, no horário das minhas aulas. Eu descobri que tinha um morro no fundo da casa dela e que os meninos andavam de carrinho rolemã. Imagina se eu não fazia isso, né? Eu matava a aula e ia andar de carrinho rolemã. E tinha uma coisa engraçada, ela tinha um piano, gente, era as teclas de marfim. Então, fizeram desenhos, né, ao longo dos anos. Eu sabia tocar piano no piano dela, que ela vinha, passava a lição, eu gravava aquilo. Então, quando ela ia tomar a lição na semana seguinte, eu tocava ali, né? Nunca ninguém percebeu que eu não tocava nada. Até o dia que fizeram uma festa, o Rotary Club de Caraguá fez uma festa, né? E foram lá as pianistas, né? E eu era pequenininha, 8, 9 anos, miudinha. Tocar, minha irmã tocou, né? Umas outras meninas lá também se formando, minha irmã estava no 8º ano de piano e tal, e colocaram a Rejane na frente de um piano branco. As teclas eram brancas. Quem disse que eu toquei? Eu comecei a chorar, né? E acharam que era nervoso. Eu fui salva por essa história que tinha ficado nervosa. Não, eu não sabia tocar. Na verdade, aquelas teclas brancas, como é que eu ia tocar? Não tinha jeito, eu decorava o desenho da tecla. Aí a dona Estela, né, sábia senhora, começou a ter alguma coisa errada nessa brincadeira e chamou meus pais e falou que alguém contou para ela, imagina que ela fica na aula, você sai, ela vai para o morro andar de carrinho rolemã. Eu desci um morro, carrinho rolemã. Então, a música, para mim, Zaca, sempre foi uma coisa de ouvir, né? Eu não tenho dom para música, né? Eu estudei violão, eles tentaram, coitados, né? Que eu estudasse, não deu. Então, eu diria assim, que eu sou a turma mesmo, Milton, né? Os mineiros lá me atraem muito, né? Todos eles. Guedes, né? Por aí. Essa é a Rejane.
Muito bem. E um lugar que você gosta de ir para relaxar? Olha, eu preciso de praia, né? Eu preciso de mar, né? O meu silêncio e todo é sentadinho olhando para o mar, né? Então, assim, férias para mim é praia, né? Ali eu relaxo, pode ter 10, pode estar lotada a praia, eu não vejo, né? Esse é um lado muito interessante meu. Eu não percebo muito, né, o que está em volta. Para mim é praia. Uhum. Essa é uma mineira realizada, né? Porque Só... o sonho do mineiro é a praia. E ela tem todo o lado mineiro, mas viveu na praia. Poxa. É Sim, verdade. verdade. E Rejane, entre os vários amores que você tem na vida, né? Pensando o marido, as filhas, os amigos, né? Os ideais, gostaria que você falasse um pouco de dois dos seus grandes amores, o seu neto e os cachorros. Ah, meu Deus. Agora eu vou me emocionar, gente. Né? O meu neto tem 6 anos hoje, né, o Dante. É uma paixão, né? Eu acho que vem um pouco dessa questão toda, né, de São Paulo. Tem a família do meu marido, me dão muito bem, obviamente, mas a questão do Dante, né, é um amor diferente, gente. Né? Não tem... ele vem com essa coisa de trazer a criança de volta. Né? Eu com ele, esquece. Né? É uma delícia, porque tudo ele fala assim, cadê a vovó? Né? Cadê a vovó? Porque eu sou protetora, eu defendo, em casa ele faz o que ele quiser, a casa é dele. Né? Então, assim, eu diria assim, eu sempre fui assim, muito ligada nas minhas filhas, né? Eu fui aquela mãe que o pessoal tinha um pouco de, ai, como ela é ciumenta, né? Eu não deixava com ninguém, ninguém cuidava, era só eu. Com o neto, eu não estou podendo fazer isso, né? Porque tem a mãe, além da mãe, né? Ainda tem esse trabalho todo. Mas é assim, eu diria que é um amor que eu não sei descrever, não sei. Né? Vivi isso com a maternidade, né? Sou uma mãe apaixonada pelas minhas filhas, elas sabem, né? Abusam de vez em quando, mas está tudo certo. Agora, o neto é a realização. E, assim, ele, né? É engraçado isso, eu trabalhando do jeito que eu trabalho, meu consultório é em casa, né? Ele fica, às vezes, esperando na porta eu sair. Ele não vai embora se eu não terminar o atendimento. É 9, 9 e pouco da noite, eu saio, ele está na porta. Agora, a questão dos cachorros, né, e bichos, é uma coisa muito, muito desde a infância, né? Nós somos criadas, isso eu brinco, a família de cachorreiros e gateiros, né? A gente recolhia todos da rua, não tinha nenhum cachorro que a gente não cuidasse. Na porta do hotel do meu pai, tinha coisa de parou um cachorro, a gente alimentava. Né? Eu tinha até um cachorro que andava e brincava na rua, que era tido como o meu, ele dormia na porta do hotel, que eu alimentava, chamava-se Pintado, né? Porque ele tinha umas manchas e tal. Então, essa coisa de bichos, né? Os amigos sabem, né? Não tem jeito. Eu sou apaixonada, eu sou... participo de grupos que recolhem, que cuidam, doação, e, assim, eu sempre tenho um recolhido em casa, né? Eu falo que tem sempre... E quando era criança, na minha casa tinha coelho, tinha pombo, tinha cachorro, tinha gato, dentro do hotel, tá, gente? Em um período que nós moramos fora do hotel, uma vez meu tio trouxe um gato desse tamanho assim, e disse para a gente, olha, vamos criar lá no pomar, essa casa tinha um pomar, mas não fala nada para seu pai não, tá? Seu pai vai ficar bravo. Eu tinha um tio, né, que já faleceu, ele foi criado como irmão,
irmão da minha mãe, né? Ele e a minha tia Maria, tio Ica e tia Maria. Eram irmãos, porque os meus avós se separaram e eles ficaram com os meus pais, desde pequenos. Tinham pouca diferença da gente. E esse meu tio era terrível, né? E não conta nada para o seu pai, tá? Tá bom, botamos no pomar o tal do gato, né? E pega filé de frango no hotel para dar para o gato, e o gato cresceu, né? Aí o nosso vizinho era o vice-prefeito da cidade, né? Aí um dia ele chamou meu pai e falou, Geraldo, vem ver que suas filhas estão criando lá no quintal, era uma jaguatirica, gente. Não acredito. Era uma jaguatirica, né? E eu e a minha irmã caçula criando uma jaguatirica no pomar que tinham, né? Crescendo, saudável. A coisa... Não parava de imagina, crescer. né? Ele falou que era um gato selvagem. Aí o meu pai, esse é o lado da família, né? O lado emotivo, não tinha escolha, tinha que chamar o IBAMA, né? Guarda Florestal. E no litoral isso é muito presente, né? Eles andam muito ali entre a gente e tal. Chorava meu pai, eu chorava, minha irmã chorava e meu tio escondido, né? Porque a hora que a IBAMA saísse, ele ia levar, né? Então, essa paixão por bicho, eu levava castigo quando era criança, porque eu falava, né? Minha bocudinha, eu dizia assim, prefiro o bicho a gente. A minha mãe, não fala isso, meu pai, não fala coisa feia, tal. Então, Zaca, é um amor também incondicional, né? Eu me imagino um dia cuidando de uma ONG dessas. Me imagino. Um dia podendo fazer isso, sabe? Recolher os animais, cuidar e trabalhar e dar banho. Participo de várias delas, mas ainda quero um dia estar lá. Pode ser um plano de futuro aí. Com todo esse caminho, com toda essa história, né? De vivendo coisas simples, coisas bonitas, alegres, amorosas, simples, né? As mais complexas, né? Dos estudos que você fez e tudo isso. Né? Conta um pouco para a gente como que você exercita a sua espiritualidade. Bom, eu sou uma leitora, né, de tudo, né, quanto à religião também. Eu brinco que eu nasci e a minha mãe morava, meu pai e minha mãe, em frente a um convento, né, de carmelitas, né? E eu tenho até hoje a sensação que eu escuto o canto delas, às 5 da tarde, né, que elas cantam para se recolher. Até hoje esse convento está lá. Então, quer dizer, eu já nasci nessa coisa religiosa, né, de ser de Aparecida, a família toda envolvida, meu tio, irmão do meu pai, era radialista, era ele quem rezava a Ave Maria durante 20 e tantos anos. José Leite Sobrinho, você fala em Aparecida, todo mundo sabe, ele era o radialista da igreja, né, da Rádio Aparecida. Então, assim, eu já cresci nesse ambiente, né, de religiosidade, sempre estudando religião, minha mãe era catequista, então eu cresci com essas questões. Na adolescência, eu fui estudar kardecismo, né? Então eu tinha já essa curiosidade. Então a espiritualidade na minha vida é uma coisa tão presente, gente, eu não fico sem uma vela acesa, né? Eu já fui a pé para Aparecida, eu falo que religião eu não penso, eu vivo, né? Se eu entrar numa mesquita, eu me emociono, eu tive essa experiência de ir para o Oriente Médio, aquilo me toma. Se eu entrar num terreiro de Umbanda, eu choro, né? O meu amigo Zacarias já viu, se tocar o atabaque perto de mim, a emoção vem, né? Então, eu digo assim, que a espiritualidade em mim é presente, é uma coisa que eu não sei nem definir, para ser bem sincero, sabe? Assim,
se eu entrar numa sinagoga, é como se eu pertencesse mesmo, sabe assim? Eu me sinto assim. Uma vez eu tive um seminário, né, sobre islamismo, né, no IJUSP. Gente, encantada, né? Fui estudar, fiquei encantada, né? Então eu tenho essa espiritualidade, eu diria assim, para mim é uma necessidade, sabe? É uma vivência mesmo. Eu não sei se eu te respondi, Isaac, mas essa coisa de ir a pé para Aparecida, né? Isso é muito engraçado, como a gente vê as coisas e não adianta, né? Muitas vezes tem que viver. Eu vi aquelas imagens, né, do pessoal indo para Compostela com os cajados, né? Eu achava aquilo, sabe? Mas, ai, meu Deus do céu, né? O pessoal precisa, ladinho, né? Sombrinho aqui, né? Ai, precisa ir com esses cajados. Gente, eu fui entender o significado desse cajado depois de 50 quilômetros andados. Vocês não imaginam o equilíbrio que aquilo dá. Equilíbrio físico e emocional. Porque foi uma vivência tão forte, eu entreguei esse cajado para minha filha, a mais velha, que eu ganhei de um amigo, quando nós fomos a pé para Aparecida, ele tinha se curado de um câncer, e a minha filha tinha dado à luz ao Dante. Então, fomos a pé para Aparecida, cumprir uma promessa, né, de cura, eu descobri o que é o cajado. Né? Como eu orava segurando aquele cajado, eu apoiava o corpo naquilo e a oração vinha. Né? Então, essa questão da religiosidade sempre foi uma grande busca, sabe? E uma grande alegria, né? Porque cada vez que eu falo e me emociono, assim, é como se eu estivesse em paz. A sensação é essa, eu contando aqui para vocês, desculpe a emoção, mas é desta forma, né? Eu sou capaz de ouvir um católico, ouvir um espírita, ouvir um judeu, um muçulmano e me emocionar e viver isso, né? No sentido não capaz com arrogância, ao contrário, né? De viver essa. Agora, é uma grande busca, né? Eu continuo buscando, né? E aqui falta tudo, mas a minha velhinha não falta, né? A velhinha está lá, acesa, né? Sempre pedindo, né? Pelos filhos, pela família, pelas minhas irmãs, por todos, né? Eu acho que eu vivi isso, Zaca, sabe? Desde a infância, né? Desde pequena, essa curiosidade, essa vontade, né? Então, desculpem a emoção. Toda emoção é bem-vinda, afinal de contas, estamos numa entrevista. Sim. A tua fala mostra bem uma distinção entre pessoas que vão em busca dos lugares sagrados e pessoas que encontram o sagrado em todas as coisas, em todos os lugares, né? Tem bem essa diferença. Muito obrigado por participar com a gente dessa vivência profunda espiritual que você acabou de falar. Obrigado por você estar aqui com a gente, ser tão querida e a gente poder amar você e você amar a gente. Isso é muito bom, muito gostoso. Muito bom. Nalva. Acho que foi me emocionando também um pouco. Eu conheço um pouco, né? Agora eu conheço mais. E sabe, Rejane, nós fomos nos aproximando, né? E uma proximidade assim mais impactante foi quando o sono, né, veio para o Sul. Sim, para o Sul. Que você chegou ainda com mala e eu participava ali como diretora de ensino da JB e você veio comentar algumas questões do ensino e perguntas e uma troca, né, de como poderia ser, como, enfim, que eu fiquei surpresa, mas a partir dali, né, eu acho que intensificou os nossos laços e, sinceramente, agora, na entrevista,
eu entendo completamente a nossa ligação, que é de alma, né? Sim. Também tenho aí uma bisa índia, e assim foi ficando claro outras questões dessa sua alma que poucos conhecem. Eu acho que hoje, sabe, esse projeto do IPAC é caro para mim. Eu acho importante, porque no dia a dia ninguém sabe do colega que fica anos juntos, né? Então, nós temos essa urgência de resoluções, os estudos e muito julgamento, isso é do ser humano. Sim. Então, esse projeto do IPAC me emociona sempre, porque é essa a matéria-prima que nós recebemos no IPAC agora, né? O Zaca, fico eu também emocionado, o Zaca volta, né? Como sempre, ele nunca deixou de ser nosso, mas ele trouxe você. E hoje ficou mais claro para mim que realmente nós temos uma ligação profunda. Eu só posso agradecer, né, por esse momento e por sermos aqui nós e esse mineirinho querido com a gente, né? Passo aí essa palavra para você, meu querido Carlos Henrique. Nova, assim, eu estou te escutando e eu vou falar aqui, né? Eu, no início, como eu tenho menos contato com a Rejane do que vocês, eu ficava pensando, por que estar aqui? E estou impressionado, né? Parece que a Rejane contou a minha história, de forma, obviamente, cada um suas particularidades, mas em tudo. No carrinho de rolimã, eu descia no speed a 110 km/h, minha mãe ficava louca com isso que eu fazia nos morros. O que não falta em Belo Horizonte são morros, Sim. né? Sim. Essa coisa pela música que eu estou descobrindo agora, nesse meu momento novo de vida, toda música que eu escuto, eu canto. Todas as pessoas me falam alguma coisa, eu respondo com a letra de alguma música que me vem. Eu estou impressionado, Lunalva. Como eu fiquei, né? Hoje que eu fui saber que você foi a responsável pelo convite de estar aqui com vocês, né, Nós nessa fomos montar, entrevista da você Regiane. apareceu na minha frente, sabe, Carlos Henrique? Apareceu, eu falei, gente, Carlos Henrique. Ele nem sabia que eu era neta de mineiro. Então, né? e bisneta de índio como eu. Sim, Né? olha. A minha ligação com a Airoca, não vou ficar falando aqui, porque tudo que você falou é muito forte, né? Eu vou frequentemente correndo, né, lá em Airoca, subo o pico lá, é impressionante, né? Participo, as pessoas sabem que eu falei no início, sou atleta, eu faço corridas de longa distância e já fiz várias vezes, agora em julho eu estava lá em Airoca, nas corridas, mas também, né, bisneto de Índia. Então, assim, é impressionante, Rejane, uma felicidade imensa em estar aqui, né, participando da sua entrevista, né, e conhecendo um pouco mais. E o que ele não falou, o IPAC é o IPAC. Né? Eu fui acolhido pelo IPAC também, iniciei minha formação em BH e fui acolhido de uma forma emocionante. Se eu começar, eu vou chorar, pelo IPAC, as pessoas do IPAC, a Lunalva, que é minha super amiga, companheira, supervisora, incentivadora, sabe bem da minha dificuldade de ter chegado à conclusão da minha formação. E estar aqui hoje é uma alegria gigantesca. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Rejane, por compartilhar com a gente essa história fantástica. Obrigado. Eu que agradeço, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês desse momento, né? Dessa emoção. Sim, né, Carlos Henrique, ser acolhido pelo IPAC, né? Um lugar que eu digo que eu escolhi para estar agora, né? Estar com vocês foi uma grande alegria. E estar agora com vocês, muito interessante ouvir, né? A Lu, bisneta de índios, né? O Carlos Henrique, e Jung sabe bem dessas almas, né? Ele fala, né, dessa sincronicidade.
Zacarias, meu grande amigo, né? Sempre presente na minha vida. Olha o cabelinho, olha lá, ó. Tá vendo? Ele está me provocando, o cabelinho. Sempre presente, né, na minha história, sempre me apoiando muito, muito mesmo, né, como diretora, como uma pessoa participante, né? Eu não comentei aqui, mas meu pai era político, eu sou de família de políticos, né, de pessoas envolvidas. Neguei, até chegar na JB, né? Aí eu falei, gente, não adianta, é a história do grande chamado, né? Mas eu queria falar da minha amizade profunda, né, com o Zaca, com a Lu. Eu confesso aqui, eu nunca recebi um abraço tão gostoso como o da Lu. Eu sinto uma saudades do abraço dela, é especial, Lu. Também, né, me apoiando sempre muito. Às vezes eu ligo, a gente fica, né, uma hora no telefone. E agora, Carlos Henrique, alegria, né, de te conhecer mais, porque uma coisa me chamava a atenção quando me falaram que você estaria com a gente. Eu tenho uma filha maratonista, eu acho lindo ver as suas fotos, né, em redes sociais correndo. E eu disse, olha, vem um maratonista aqui, né? Lembrei muito dessa questão, né? E tivemos o prazer de, no Natal, conversar um pouquinho ali. Fico muito feliz de saber que tem toda essa história, né, tão comum das nossas vidas, né, como você falou, com particularidades, assim, mas esse vínculo, né, de entender, né, o que quer entrar numa faculdade aos 30 e poucos anos, muito, muito feliz de ouvir. E essa coisa de mineiro, gente, eu tenho alma mineira. Eu falo isso para o pessoal de Minas, o pessoal não acredita. Eu falo, minha alma está lá em Aiuruoca. Eu tive lá algumas vezes, e uma das vezes eu fiquei no Vale dos Matutus, né, onde tem as belas cachoeiras, e lá tem uma pousada. Eu não sei se ainda está funcionando, mas do Cândido. O Cândido é um artista sacro, né? Ele faz mosaicos com imagens religiosas, né, católicas. Então, assim, eu me lembro a primeira vez que eu pisei naquele Vale dos Matutus, como eu faço, né? Vocês acabaram de descobrir aqui um ladinho meu, eu chorava. Assim, aquilo eu não conseguia, porque ainda tem isso, a lágrima corre, eu tento disfarçar, não vai, né? Então, muito bom ouvir isso de você, saber que você vai lá e tudo. Tem lá os parentes da família da minha avó ainda, né? Eu tenho uma prima que, como eu, vai toda hora lá, levanta tudo de todo mundo, né? Que essa descendência indígena, por muito tempo eu procurei, essa minha prima também, entender um pouco a história dessa minha avó. Era só ela e um irmão recolhidos, tal. Então, fiquei muito feliz. Eu acho que não é à toa, né? E estou super feliz da Lu ter trazido você para cá, conhecer um pouquinho mais de você também, saber um pouquinho mais. Muito gostoso. Gente, eu não sei nem o que falar diante dessa emoção toda. Só agradecer ao IPAC, né? Esse lugar que acolhe, né? Recebe e trata como filho, como irmão, como, né? Não sei mais o que dizer, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu preciso da voz do nosso mestre, arrematando, fechando o nosso encontro. Zacarias. Então, acho que esse momento de encontro, entrevistas, né, onde vimos a nossa querida Regiane com vários olhares, várias maneiras de ver e compreender a trajetória dela. Além desse momento do conhecimento, o momento da integração, o momento da interação, né? Não só das mentes, mas dos corações também, né? E descobrindo, inclusive, as conexões que vão para além do racional, as coincidências significativas que ocorreram aqui, de pessoas que perceberam com laços numa história, numa vivência ancestral,
Isso mostra para a gente que estamos imersos numa grande mente, numa grande psique, né? Como diria Mary Baker, a mente divina, né? Que conecta tudo e todos. Isso ficou bem claro aqui também. Nesse encontro de almas, de mentes, de corações, né? Faltou só o encontro de corpos para a gente dar abraços e comer pão de queijo com café. Mas, em breve, talvez seja possível isso. Eu quero agradecer muito a presença da Regiane Natel, que se colocou à disposição de contar um pouco da história dela, um pouco da sua vivência, da sua trajetória nesta vida e desta vez, né, como está sendo a trajetória dela e para onde vai, né, desejando o melhor, né, desejando o sucesso no caminho da peregrinação para o sagrado da existência. Agradeço a Lunalva querida, amiga de tantos anos, que fizemos parte da primeira turma de formação do IPAC, então temos laços antigos e amorosos. Obrigado por estar aqui presente com todo esse carinho. Agradeço também ao Carlos Henrique, amigo também, de menos tempo que Lunalva, mas também muito, muito próximo. Lembro muito dele lá no Retiro de São Pedro, aquele lugar mais espiritual, né, que a gente conversava bastante lá. Então, muito obrigado por você estar com a gente, para dividir suas ideias, suas percepções, sua música, também sua experiência com a música. E agradeço a todos e todas que estão assistindo, por acolherem esta conversa, por acolherem este momento, talvez se identificando com algumas coisas que foram ditas aqui, talvez ampliando percepções, talvez pensando ideias, tendo insights, sabe-se o quê, né? A gente nunca sabe o que acontece a partir de algo que é lançado no mundo, né? Cada coisa que se faz é como um filho, logo joga-se no mundo, e os caminhos que vai tomar e o que vai acontecer, só Deus sabe. Então, esperamos que seja produtivo, inspirador, o melhor para todos. Obrigado ao IPAC, que nos acolhe sempre, que nos acolhe com carinho, né? Todos estes anos, nos ensina, nos dá formação, nos dá acolhimento, amizade, essa coisa tão boa e importante hoje em dia, mais ainda por conta dos climas tensos, estar num lugar carinhoso é muito importante. Então, agradeço a todos, agradeço Daniel, que prontamente fez a nossa gravação aqui com excelência e técnica. Muito obrigado também pelo seu apoio. E no próximo encontro, né, teremos mais uma pessoa interessante para a gente ouvir coisas, saber e aprofundar. Então, fiquem ligados para o próximo Entrevistas. Muito obrigado a todos, a todas, que Deus abençoe a todos, né? Paz e bem.